Boa noite, meus amigos. Estamos voltando aí para mais um vídeo aí no canal. Como prometido no vídeo passado, eu falei que no vídeo de hoje, que seria o próximo vídeo, eu ia falar sobre a idade de Adão, a idade de Caim e a idade de Abel. Ou seja, quantos anos tinha Adão quando Caim matou Abel, quantos anos tinha Caim, quantos anos tinha Abel. Nosso texto de hoje é Gênesis capítulo 5, versículo de 1 até o versículo 5, tá certo? Vamos lá. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. Você que vem me acompanhando aí já há algum tempo, já há alguns meses, acompanhando meus vídeos aí, falando acerca da criação. Se você notar aqui, no nosso relato de hoje aqui, aqui a Bíblia vai falar da geração de Adão, só que não vai mencionar Caim e nem vai mencionar Abel. Da geração aqui, vai direto, de Adão vai direto para Sete, tá certo? Então diz assim: este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus os criou, o homem à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Então, como já falei lá atrás em alguns vídeos, que quando Deus cria o homem e cria a mulher, Deus cria o homem e dá nome ao homem. Chama ele de homem e chama também de Adão. Quando Deus cria a mulher, Deus não chama ela de mulher e nem chama de Eva. Ela recebe o nome. É Adão que dá o nome a ela. E depois Adão troca o seu nome para Eva, depois que ele sai do Éden, certo? Mas o nosso versículo de hoje, o nosso versículo chave, que eu quero trabalhar hoje, é o versículo 3, que diz que Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs o nome de Sete. Então, como eu disse aqui, Caim e Abel não entram nessa geração aqui. A Bíblia está indo direto de Adão, está indo direto para Sete. Esse versículo 3 é interessante e importante para nós hoje, porque diz a idade exata que tinha Adão quando Sete nasceu. Então, quando Sete nasceu, Adão tinha 130 anos de idade, ou seja, fazia 130 anos que Adão estava fora do Éden. Voltando para o vídeo passado, não sei se você lembra, eu falei que Sete nasceu mais ou menos um ano depois da morte de Abel, certo? Olha o versículo 25 do capítulo 4. Tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Então, após a morte de Abel, passado-se o luto, a Bíblia diz que Adão tornou a conhecer a sua mulher, ou seja, eles voltaram a ter uma relação, certo? Então nasce Sete. Quando Sete nasceu, Adão tinha 130 anos de idade. Sete nasceu um ano depois da morte de Abel. Então, um ano depois da morte de Abel, Sete nasce.
Quando Sete nasce, Adão tem 130 anos de idade. Então, quantos anos de idade tinha Adão quando Caim matou Abel? Quando Caim mata Abel, Adão tem 129 anos de idade. Então, a partir daí, nós saberemos a idade de Caim e a idade de Abel. Então, quando nasce Sete, Adão tem 130 anos de idade. Sete nasce um ano depois da morte de Abel. Então, quando Caim mata Abel, Adão tem 129 anos de idade. Agora outra pergunta, quantos anos então que tinha Caim quando matou Abel? Não sei se você lembra, mas se você vem me acompanhando já há algum tempo aí, talvez você vai se lembrar que quando Adão e a sua mulher estavam dentro do Éden, não havia contagem de anos para ele. Por quê? Porque eles eram eternos, foram criados eternos e poderiam viver eternamente aqui na terra. Então contava-se apenas a viração de dias. Os anos das suas vidas não eram contados. Os anos da vida do homem só são contados a partir do momento que eles saem do Éden, que eles são expulsos. Aí começa-se a contagem dos anos. É que diz que Adão coabitou com sua mulher, ou conheceu sua mulher. A palavra conhecer é o conhecimento íntimo. Está falando sobre o sexo. Então nasce Caim. Então, voltando aí, dentro do Éden não havia contagem de anos para os dois, nem para Adão e nem para Eva. Eles eram eternos. Então a pergunta é, quantos anos Adão tinha quando ele foi expulso do Éden, ou quando ele saiu do Éden? Como eu disse, não se contava anos lá no Éden, eles eram eternos. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem com a aparência de 30 anos de idade. Foi criado um homem maduro, não foi criado uma criança, nem um jovem. Deus criou um homem maduro, com maturidade. Sua aparência física era de 30 anos de idade. Mas quando ele sai do Éden, ele sai com 0 ano. Aparência de 30, mas com 0 anos de idade, porque não se contava assim os anos da vida dele dentro do Éden. Então, quantos anos Adão tinha quando Caim nasce? Certo? Quando Caim nasce, então, Adão tem apenas 1 ano de idade. Ou seja, fazia apenas 1 ano que Adão estava fora do Éden quando nasce seu primeiro filho, o qual se chama Caim. Abel nasce 1 ano depois de Caim. Os filhos nasciam de ano em ano. A gestação são 9 meses. O intervalo entre uma gestação e outra era de entre 1 mês e 3 meses. Que é assim que os casais tinham seus filhos no passado. Outros casais tinham filho a cada 10 meses, a cada 11 meses. Mas contando aqui 1 ano, entre 1 e 2 anos, então quer dizer que quando Abel nasceu, o seu pai Adão, podemos dizer que tinha apenas 2 aninhos, 2 anos de idade, ou seja, fazia apenas 2 anos que ele estava ali fora do Éden. Agora vamos para a nossa matemática. Quando Sete nasce, tinha Adão 130 anos de idade. Sete nasceu 1 ano depois da morte de Abel. Então, quando Caim mata Abel, Adão tem 129 anos de idade. Quando Caim mata Abel, Caim tem 128 anos de idade. E Abel tem 127 anos de idade. Ou seja, então a idade de Adão, quando Caim mata Abel, Adão tem 129 anos, Caim tem 128 anos e Abel tem 127 anos quando foi assassinado pelo seu irmão. É por isso que se você lembrar aí, eu falei em alguns vídeos passados que tanto Caim quanto Abel eram 2 solteirões de mais de 120 anos de idade. E que quando Caim vai para Nod e casa-se ali com a sua sobrinha, filha de Nod,
aquela civilização que já estava ali habitando do lado oriental do Éden, onde ficava o portão do Éden, onde os anjos estavam acampados para que Adão e Eva não voltassem ali. Aquela civilização já estava ali entre 70 e 80 anos, que eles já viviam ali em comunidade. Aí Caim vai lá, casa-se e faz ali uma grande cidade, o qual é chamado de Enoque. Coloca o nome da cidade de Enoque, que passa a ser a capital ali de Nod, certo? Versículo 4. Foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Deixa eu falar uma coisa. Esse gerou filhos e filhas não é apenas depois do nascimento de Sete, não. É antes do nascimento de Sete, Adão já gerou filhos e filhas. Tanto é, porque se não fosse assim, com quem então que Caim se casou? Certo? Então foi assim. Então gerou filhos e filhas antes do nascimento de Sete e também depois do nascimento de Sete. Tá certo? E foram todos os dias de Adão, 930 anos, e morreu. Então espero que você possa ter entendido até aí. Para você que vem me acompanhando aí, um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.